Olá, queridos. Que prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos. Muito obrigada, pastor Sidney, pastor Sandro Bargio, pelo convite. Eu estou muito honrada e muito feliz de estar aqui com vocês. Acabamos de cantar que o nosso Senhor, Ele é um só, é o Deus Trino, é um só, Ele é o excelso e é o Deus Criador. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que eu quero conversar um pouco hoje com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês, né? Nem todos me conhecem. Eu sou a Jacira Monteiro. Eu nasci em Guiné-Bissau, um país do continente africano. Moro no Brasil desde os 7 anos de idade. Fui criada em João Pessoa, na Paraíba. Tem algum nordestino aqui? E eu estou morando em São Paulo, capital, desde o início do ano. Estou fazendo mestrado no Mackenzie em um programa interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura. E eu sou autora desse livro aqui, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama O Estigma da Cor, que fala sobre o racismo a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva teológica. Também sou estudante, fazendo especialização aí em teologia. E nós vamos conversar hoje um pouco sobre comunidade, sobre como nós sermos unos, assim como Deus triuno é, em meio a um mundo tão fragmentado. E para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo Filipenses 2, versículos 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Vou ler na versão ARA. Diz assim a palavra do Senhor. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigada por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, cada vida que o Senhor trouxe, cada pastor, cada líder, cada pessoa, cada irmão, cada irmã. Que a sua palavra, Deus, seja falada, seja pregada, apesar de mim. Que o Senhor fale aos corações o que o Senhor tem a dizer para nós nesse dia. Que sejamos todos ministrados pelo Teu Espírito. Que seja o Senhor falando, não eu. Em nome de Jesus, amém. Bom, Paulo é o autor que mais escreve cartas no Novo Testamento, como os irmãos muito bem sabem. Quando ele escreve a Filipos, aos filipenses, no capítulo 2, ele está falando sobre a humildade da vida cristã em conformidade com a humildade de Cristo. O contexto de Filipos era de que havia um conflito lá entre as irmãs. A gente vê isso no final das cartas. Isso, no caso, as irmãs Evódia e Sintique. Estava tendo um conflito entre as duas e Paulo escreve lá para resolver também essa questão. Nesse capítulo 2, ele vai falar sobre essa questão da humildade e da unidade que deve haver na igreja de Jesus. Então, Paulo exorta a igreja de lá e ele chama eles à lembrança de que Deus é uno, de que nós, enquanto igreja, devemos, portanto, buscar a unidade, evitar as facções e divisões, tal qual estava acontecendo lá em Filipos. Mas o que é essa carta, o que é essa passagem que a gente acabou de ler, pode significar para nós do século 21 no Brasil de hoje? Lá naquela época, Paulo estava corrigindo, estava exortando, trazendo essa correção do Senhor com relação ao sentimento e atitudes facciosos daqueles leitores originais. Mas como aplicar isso à nossa realidade, para o nosso tempo presente? Primeiro, nós precisamos tentar entender o nosso tempo. Para começar a fazer
esse pente fino, a gente precisa primeiro entender que tempo nós estamos, o que está acontecendo. Bom, nós estamos no século XXI. No século XIX e os séculos passados, 17, 18, 19, nós tivemos aí o imperialismo, né, funcionando e a escravidão funcionando como uma instituição daquela época, uma instituição econômica, essa violação de direitos humanos. No século passado, o século XX, não faz tanto tempo, no século XX, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, nós tivemos duas grandes guerras. E nós também tivemos a Guerra Fria. A Primeira Guerra aconteceu de 1914 a 1918. A Segunda Guerra aconteceu de 1939 a 1945. E tivemos a Guerra Fria aí em 1947 até 1991. Então, como herança desse período anterior que nós vemos, tanto no século XIX quanto no século XX, nós iniciamos o século XXI marcado por divisões, partidarismos, violências, tribalismos, racismos, crises migratórias, etnocentrismos, preconceitos diversos. Coisas que sempre existiu na humanidade, mas como resultado desses conflitos dos tempos passados, nós iniciamos o século XXI de uma forma extremamente desafiadora. Em resumo, nós poderíamos dizer que nós vivemos uma ampla e forte crise civilizatória. Nós estamos em um momento de crise humanitária e civilizatória também. A modernidade está em crise profunda, está adoentada, está quebrada. A nossa sociedade faz tudo por vanglória, faz tudo por partidarismos, com egos inflados e procurando destruir o outro. O individualismo da modernidade faz com que o umbigo da gente seja valorizado em detrimento da outra pessoa. O outro deve ser um objeto de exploração e não um objeto de comunhão, assim como o Senhor nos fez. Contudo, Paulo continua veementemente nos ensinando o mesmo que ensinou aos Filipos. Ele continua nos dizendo que nada devemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo continua nos dizendo isso, e isso é contracultural, porque a nossa cultura não pensa assim. A gente pode extrair 3 lições, pelo menos, dessa passagem bíblica aplicada à nossa realidade. A primeira lição é, como uma boa batista, né, sempre 3 lições para tirar. Em primeiro lugar, em tempos fragmentados, devemos buscar mais firmemente a unidade. Se a igreja quer ser contracultural, em uma sociedade fragmentada, nós devemos buscar cada vez mais a unidade, a reconciliação, a junção. Veja que legal. Em João 17, Jesus ele vai fazer a sua última oração pelos seus discípulos. Está lá registrado. E o que acontece? A última coisa que uma pessoa fala em sua vida é pelo que ela geralmente vai ser lembrada. Então, Jesus, na sua última fala aos seus discípulos, ele ora pela unidade da igreja. Ele ora pela unidade de seus discípulos. Ele ora para que Deus os faça um, assim como a Santa Trindade o é. A unidade é a mensagem dessa oração sacerdotal de Jesus. A unidade produzida não pelos discípulos, e sim pelo Espírito Santo de Deus que habitaria nos discípulos. Não somos nós que produzimos a unidade. Não é pela sua ou pela minha força. Não é pela sua ou pela minha bondade. É pelo Espírito Santo de Deus. Ele produz a unidade em nós, quando nós buscamos, quando nós estamos empenhados nisso. Então,
Jesus, ele ora para que os discípulos estejam unidos. Chama a atenção que Jesus diz que o mundo creria que Deus enviou a ele a partir da unidade e a harmonia da sua igreja. Isso em João 17, 21 e 23. Em Tiago 4, de 1 a 7, o apóstolo diz que as guerras, intrigas, contritos, brigas que existem entre nós é por causa do pecado. É por causa do pecado que existe dentro de nós. E Tiago nos recomenda, ele nos orienta, ele nos instrui que nós devemos resistir ao diabo, porque tudo que causa partidarismos e divisões vem das trevas, das obras das trevas, vem do diabo. E ele diz, resistam ao diabo, se submetam a Deus, e ele vai assim nos exaltar e nos ajudar a andar em unidade. Precisamos de uma boa teologia da unidade e amor e reconciliação, onde estaremos mais interessados em servir ao próximo do que em sermos servidos. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós devemos ser humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos. Isso que o apóstolo Paulo nos diz. Ouvimos muito falar que a forma como tratamos o outro diz muito sobre nós mesmos. Essa sabedoria popular, ela tem raízes na sabedoria bíblica. É uma verdade bíblica. Em Tiago 1, o apóstolo fala que nascemos da palavra, que nós ouvimos a palavra, que nós acolhemos a palavra e nós devemos praticar a palavra. Hernandes Dias Lopes, o pastor de São Paulo, presbiteriano, comentando da carta de Tiago, ele fala o seguinte: ouvir a palavra e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Apenas ter uma confissão de fé ortodoxa não substitui o praticar a palavra. Tiago mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano da comunhão divina, e aí ele cita 1 João 4, 20. Se você já viu o meu livro, o subtítulo é Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos de Cristo. Os dois grandes mandamentos de Cristo, eles estão amarrados. Veja que João fala, o apóstolo João fala em 1 João 4, 20, ele diz que se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Os dois mandamentos estão juntos. O nosso trato com o próximo revelará se de fato nós amamos a Deus, nós entendemos o que Deus exige para nós enquanto sociedade. O cristianismo não é apenas uma religião, algo assim, etérea, mas é uma cosmovisão que muda a forma da gente viver na sociedade, a forma como nós vamos tratar o nosso próximo, por causa de que nós amamos a Deus. A acepção de pessoas, o tratar de forma favoritista e depreciativa os outros é pecado, e isso compõe as obras das trevas. Isso não foi parte do planejamento de Deus para a criação. Se agimos de forma imparcial com as pessoas, nós estaremos, portanto, pecando. Não temos permissão bíblica para reproduzir as injustiças e acepções que existem no nosso mundo, na nossa sociedade. A Bíblia não nos dá permissão para isso. Tiago, percebam, Tiago está falando com a igreja primitiva. Ele está falando com os crentes ali. E ele fala que havia acepção de pessoas na igreja. Por que isso é essencial? Por que isso é importante? Porque muitas das vezes a gente acha que racismos, preconceitos, problemas, violências, tem lá fora, não aqui. Mas Tiago está mostrando que o pecado está no coração do ser humano e que nós podemos cometer esses pecados também.
Por isso que nós devemos ficar atentos para que as nossas doutrinas estejam em consonância com as nossas práticas. Não é apenas ter uma fé ortodoxa, é ter uma boa ortopraxia e uma boa ortodontia. São palavras chiques da teologia para dizer uma boa prática da fé e um sentimento, a liturgia do coração no lugar certo, naquilo que o Senhor colocou para que a gente vivesse. A moralidade cristã é sempre mais superior, é sempre mais aprofundada do que a moralidade secular. O simples pensar já é considerado pecado. O simples pensar da acepção já é considerado pecado. E a ação também é considerado pecado. Favoritismo ou desprezo são considerados pecados, segundo as Escrituras sagradas. Paulo nos ensina a considerarmos o outro superior a nós, e não nós como superior ao outro. Isso destrói com o nosso ego, mas é justamente isso que Jesus veio fazer, para a gente negar a nós mesmos, a gente tomar a nossa cruz e seguir a Ele, servirmos uns aos outros, amarmos a Deus e servirmos uns aos outros. Terceiro lugar, devemos buscar o que é próprio do bem comum e não o que somente nos irá beneficiar. Essa é a ética de Jesus, essa é a ética cristã. Após o evento da queda humana, após a queda lá em Gênesis 3, Deus iniciou um movimento de reconciliação de todas as coisas. Ele veio em missão. E Jesus, ele não veio em missão porque ele precisava da gente, porque ele estava carente de atenção. Não, Deus estava suficiente em si mesmo, a Trindade estava suficiente. Deus enviou Jesus Cristo porque ele sabe que a parte dele mesmo não existe bondade. A parte de Deus não existe nada bom. Ele veio nos ensinar o que é bom. Ele veio nos ensinar o que é o amor. E ele também veio porque ele sabe que se deixar o cosmos aos nossos cuidados, pelo fato de sermos pecadores, nós iríamos destruir tudo, como nós muito bem fazemos. Então, Jesus, ele vem nesse movimento de reconciliação de todas as coisas. Primeiramente, nós com Deus. Segundamente, nós com o nosso próximo. E terceiro, o cuidado diligente da criação dele. Um mandato cultural que é extremamente importante e essencial na leitura bíblica. Então, isso é o Evangelho. Deus vindo em Cristo Jesus restaurar e reparar todas as coisas. Isso que nos fala a palavra de Deus. As consequências da queda são imensas, estão no campo espiritual, mas também estão no campo psicológico, estão no campo social, e Deus em Cristo Jesus veio restaurar todas essas coisas. É na desordem social, é nesse caos social que que os pecados sociais, eles são chocados, eles se desenvolvem. E Jesus, ele veio também para nos redimir desses pecados. A gente vê na modernidade as violências, as polaridades, os racismos, os preconceitos e discriminação. Todos esses pecados sociais acontecem por causa da queda. Aconteceu por causa da queda. Nosso país é corrupto por causa da queda. A gente tem essas violências por causa da queda. E Jesus, ele veio para redimir, restaurar a sua criação. Por que é importante falar disso? Por que é importante a gente se aplicar e entender isso? É importante pensarmos e falarmos e agirmos conforme as Escrituras, porque em Cristo Ele está reconciliando todas as coisas e Ele nos usa nisso. É um privilégio que Ele nos dá de estar com Ele na missão que Ele está fazendo no mundo, de reconciliar todas as coisas. Portanto, tudo que causa divisão, desordem, tudo que é injusto, desonra a mensagem do Evangelho, desonra a mensagem de Cristo. E Cristo também se interessa por isso.
Isso não é parte do Evangelho. Isso é o Evangelho como um todo. A gente não pode compartimentar o Evangelho. Tudo isso faz parte do que é o Evangelho. O pastor Batista Luther King Jr., ele fala que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Então, nós devemos, enquanto cristãos, enquanto servos de um Deus que é justo, procurar a justiça em uma sociedade corrompida e injusta pelo pecado. Então, que em meio a uma cultura injusta e indiferente à dor do próximo, à dor do outro, possamos, assim como Paulo nos ensinou em Gálatas 6:2, levar as cargas uns dos outros, para que assim a gente possa cumprir a lei de Cristo. Queridos, como eu disse anteriormente, estamos vivendo um período de crise civilizatória, um período de crise humanitária. E a igreja, ela pode ser protagonista nisso. A igreja, ela pode estar na linha de frente com relação a isso. Por quê? Que somente a igreja que realmente sabe o verdadeiro valor do ser humano. Isto é, a partir do que nós aprendemos nas Escrituras, de que Deus ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nós entendemos que Deus ele nos criou para a harmonia criacional, essa shalom de Deus. Geralmente nós achamos que shalom significa paz, mas o conceito teológico de shalom vai além de paz. A ideia é uma paz em harmonia, paz harmoniosa, onde nós, diferentes, homens, mulheres, de várias raças, tribos, nações, lugares, vivemos em harmonia e paz perante Deus e perante uns aos outros. É para isso que Deus criou a humanidade. É isso que está registrado. Portanto, devemos falar sobre os desafios da cultura. Precisamos aprender a desafiar, a entender os nossos tempos, desafiá-los à luz das Escrituras. Todos esses problemas, todas essas questões que existem, precisam passar por uma reflexão. Quero fazer uma provocação aos irmãos. Geralmente, quando nós temos algumas questões que são atuais, nós deixamos em mãos de pessoas seculares, seja questões políticas, sejam pessoas de fora, e nós não tratamos de determinados temas, nós achamos que são temas que não devem ser tratados, nós partidarizamos a justiça. Então, nós entregamos, muitas das vezes, temas que são essenciais e caros para as Escrituras, para que os seculares falem sobre isso. E aí, as novas gerações, as gerações atuais, se interessam muitas das vezes por essas temáticas. A gente vê hoje em dia pessoas falando, crianças, né? Falando crianças aqui, crianças falando sobre questões de gênero, raça e tudo mais, por causa do mundo atual. E muitas das vezes a gente coloca alguns assuntos como proibidos. Mas quando nós não interpretamos os assuntos à luz da Bíblia, nós deixamos uma lacuna. Então, as gerações mais novas que se interessam por esses assuntos, eles acabam sendo cooptados por ideologias seculares, por ideologias e visões seculares e partidarizadas, porque nós não estamos, muitas das vezes, fornecendo arcabouço bíblico para eles interpretarem o mundo que estão vivendo. Então, o problema não é falar sobre o tema. Os temas todos têm como nós falarmos à luz das Escrituras. Mas, muitas das vezes, pela nossa omissão, a nossa omissão tem custado bastante caro. Porque a nossa omissão faz com que eles achem que a Bíblia não tenha nada a dizer sobre esses assuntos e acabam sendo cooptados pelas pessoas que estão falando sobre isso. Então, é necessário que a gente veja como o Evangelho fala sobre todas as coisas e como a Bíblia fornece base para a gente interpretar todas as questões das nossas épocas, todas as questões do nosso tempo, à luz do que o Evangelho nos diz.
todos esses problemas, todas essas crises aí que nós temos na nossa sociedade, a igreja tem arcabouço para lidar com ela e trazer luz a partir da palavra de Deus, seja por meio de palestras, pregações, seminários, cursos para lideranças, e agindo, propondo soluções bíblicas e que tragam as pessoas ao conhecimento do verdadeiro evangelho e ao conhecimento de Cristo, portanto. A doutrina do Imago Dei, a doutrina da imagem e semelhança de Deus, expõe que na criação Deus faz todas as coisas, mas somente Ele faz o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele faz as coisas à sua espécie, mas o ser humano Ele faz a sua imagem e semelhança. E essa doutrina do Imago Dei é fundamental para a gente entender as nossas épocas, os nossos tempos, no sentido de que todo tipo de injustiça, todo tipo de perversão feita com relação aos seres humanos, o que acontece aos seres humanos, nós devemos interpretar à luz da doutrina do Imago Dei. A lógica é muito simples. Nós devemos condenar o racismo, por exemplo, pois tira a dignidade do indivíduo, ferindo a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos condenar a pobreza, porque ela limita o ser humano e não permite que a pessoa desenvolva os dons e talentos que Deus já as deu e que Deus quer que ele desenvolva. E, portanto, fere a imagem e semelhança de Deus. Nós devemos condenar o machismo, porque tira a dignidade da mulher, tira os dons e talentos, as capacidades que Deus colocou sobre a mulher, reduzindo ela a meros objetos ou coisas desse tipo. E isso fere a imagem e semelhança de Deus. E assim por diante. Então, os pecados sociais que existem, esses problemas civilizatórios que existem, nós podemos interpretar à luz das Escrituras. Nós não precisamos de uma ideologia secular para nos ajudar a interpretar os problemas do nosso tempo. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é suficiente para a gente lidar com qualquer problema do nosso tempo. E é isso que a gente deve focar, é nisso que a gente deve focar, em apresentar o Evangelho a todas as criaturas, de modo que seja compreensível aos nossos tempos também. Devemos, portanto, silenciar nossos preconceitos, seja ele de qual natureza for, por causa de que nós devemos cumprir o mandamento do amor, porque nós não devemos fazer acepção de pessoas. Devemos, portanto, em vista do valor e dignidade do ser humano, de todas as pessoas, pelo fato de serem imagem e semelhança de Deus, nós, enquanto cristãos genuínos, nós temos esse dever moral de lutar contra os pecados sociais e problemas que existem no nosso tempo, assim como Paulo nos ensinou. Então, Tim Keller, o nosso pastor amado, que faleceu muito recentemente, o pastor americano Tim Keller, ele ensinou o que é ser sal e luz, segundo as Escrituras. Ele fala que ser sal, segundo as propriedades do sal, é evitar que algum alimento apodreça. No período antigo, quando não se tinha geladeira, se colocava o sal para que o alimento não apodrecesse. Ele diz que nós, enquanto sal da terra, nós estamos aqui para evitar a podridão do mundo. O mundo está apodrecendo, os pecados estão aflorados, mas Deus nos colocou como sal para evitar a putrefação do mundo, para que a gente viva de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Ele estabeleceu, para que o mundo não fique somente no pecado. E ser luz significa a gente brilhar, a gente de fato pregar a mensagem, contextualizado a nossa realidade, de forma que seja compreensível, de forma que seja aplicável às doenças e aos problemas que nós temos atualmente. Então, que o Senhor nos ajude a termos consciência de como a nossa cultura está podre, como a modernidade está podre, termos consciência como as coisas estão funcionando para a autodestruição. E da nossa missão enquanto povo de Deus, de permanecermos firmes na palavra do Senhor, evitando a putrefação do mundo e sendo luz, pregando o Evangelho de Jesus, contextualizado às realidades, de modo que as pessoas percebam que a Bíblia ela é suficiente
para a nossa vida. E ela traz respaldos para a gente poder combater os problemas que estão na nossa sociedade. O amor, a compaixão, a misericórdia, a cordialidade estão escassos. Como a palavra de Deus nos diz, o amor está esfriando. Que o Senhor nos leve, portanto, a sermos mais proativos e proféticos na nossa cultura, a sermos reformadores, que a gente reforme cada vez mais à luz das Escrituras, em conformidade a Shalom, aquela paz harmoniosa e em compaixão para o nosso próximo, para a glória de Deus e para o bem comum. Eu gostaria de orar por vocês. Senhor, muito obrigada, Deus, pela sua palavra. Muito obrigada, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos usa apesar de nós, porque o Senhor nos convidou, Deus, para estar nessa sua missão. Nos ajuda, Deus, a sermos servos bons e fiéis. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos o ID que o Senhor nos mandou. Nos ajuda, Senhor, a como Paulo nos ensinou, que nada façamos por partidarismo ou vanglória, mas que sejamos humildes, que consideramos cada um superior a nós mesmos, que não tenhamos em vista o que é propriamente nosso, senão o que é dos outros. Que o Senhor nos ajude a batalhar fielmente para a sua glória e para o bem da sociedade, para que assim a sua mensagem seja espalhada por todo o mundo. Em nome de Jesus, amém. Obrigada.